Aleluia! Louvado seja o Senhor! Nessa lição 10 vamos conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que faz o Deus triuno ser a nossa experiência e desfrute. Portanto, devemos também conhecer o Espírito Santo para que o experimentemos ricamente. O Espírito Santo é a expressão final e máxima do Deus triuno. É a expressão final e máxima do Deus triuno. Mateus capítulo 28, versículo 19, tirado aqui direto do grego, diz assim: batizando-os para dentro do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Na Trindade Divina, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, é relacionado por último, o que mostra que ele é a expressão final e máxima do Deus triuno. O Espírito Santo é também o Deus triuno alcançando os crentes e entrando neles. Vamos ler João capítulo 14, versículos 16 e 17. Dizem assim esses versículos: o Pai vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. Aqui diz que o Espírito Santo é o Deus triuno alcançando o homem, isto é, o Deus triuno tornando-se o Espírito para alcançar o homem e estar com ele para sempre. Vamos ler João 14 ainda, versículos 17 e 20. O Espírito da verdade estará em vós, e eu em vós. O Espírito da verdade estará em vós, e eu, o Filho, em vós. Essa palavra nos mostra adicionalmente que o Espírito Santo que nos alcança com o Pai e com o Filho também estará em nós. Isso indica que ele é o Deus triuno entrando dentro dos crentes. Quando ele entra em nós, o Pai e o Filho entram em nós. Você pode conferir isso em João 14, 23. O Espírito Santo, o que é? O que é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus. Está escrito em Gênesis 1:2, que tem parte na obra da criação. Ele é também o Espírito de Jeová, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 14, que tem parte no relacionamento de Deus com o homem, Gênesis 2:7. Ele é também o Espírito Santo, Lucas capítulo 1, versículo 35, que tem parte na encarnação de Cristo para santificar o homem para Deus. Ele é também o Espírito de Jesus, Atos capítulo 16, versículo 7, que tem parte no nascimento, no viver e nos sofrimentos de Jesus. É também o Espírito de Cristo, Romanos 8, versículo 9, que tem parte na ressurreição de Cristo e no dispensar de vida. É também o Espírito de Jesus Cristo, Filipenses capítulo 1, versículo 19, que tem parte no nascimento, no viver e na morte de Jesus, como também na ressurreição de Cristo e no dispensar de vida com um suprimento abundante para que os crentes sejam salvos em todas as coisas. É também o Espírito da vida. Romanos capítulo 8, versículo 2, o Espírito da vida, e é também o Espírito que dá vida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, que participa no fato de Cristo ser a vida do homem e dar vida ao homem. O Espírito, pois o Espírito ainda não era, antes da ressurreição de Cristo. Ele é também o Espírito. O Espírito. Como está escrito em João capítulo 7, versículo 39, tirado direto do grego, pois o Espírito ainda não era, antes da ressurreição de Cristo, porque Jesus não havia sido ainda glorificado por meio da ressurreição. Pois o Espírito ainda não era, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O Espírito aqui é o resultado de o Espírito Santo ter passado por todos os itens do que ele é, como foi mencionado acima, não é? Como acabamos de dizer. Desse modo, ele é o Espírito todo inclusivo,
Ele é o Espírito todo inclusivo e consumado, como a expressão final e máxima do Deus triuno. Para quê? Para alcançar os que creem em Cristo e entrar neles. Por último, temos que o Espírito Santo é também os 7 Espíritos. Os 7 Espíritos, não é? Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Esses 7 Espíritos se referem ao Espírito 7 vezes intensificado, para que a igreja em desolação receba as riquezas sétuplas, 7 vezes intensificada, de graça e poder. Louvado seja o Senhor. Vimos então que o Espírito é a expressão final e máxima do Deus triuno, não é? O Deus triuno alcançando os crentes e entrando neles. E ele é também o Espírito de Jeová, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito da vida, o Espírito, os 7 Espíritos. Agora, vamos ver os 2 aspectos do Espírito Santo. Os 2 aspectos do Espírito Santo. No Novo Testamento, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, apresenta 2 aspectos relacionados com os crentes. 2 aspectos. Por um lado, ele é o Espírito da vida. Ele é o Espírito essencial de Deus dentro de nós, a fim de que recebamos a vida divina para viver e existir. Por outro lado, ele é o Espírito de poder, o Espírito econômico de Deus sobre nós, a fim de recebermos o poder e o dom divinos para trabalhar para Deus. João capítulo 14, versículo 17 diz: o Espírito da verdade estará em vós. Este é o Espírito Santo como o Espírito essencial de Deus dentro dos crentes, para que eles tenham a vida de Deus a fim de viver para Ele. Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder quando o Espírito Santo tiver descido sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a parte mais remota da terra. Este é o Espírito Santo como o Espírito econômico de Deus sobre os crentes, para que eles recebam o poder de Deus, a fim de trabalhar para o Senhor. Vamos ver agora sobre a obra do Espírito Santo. João capítulo 15, versículo 26 diz: o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Este é o Espírito Santo tornando-se a transfiguração e a realidade de Cristo em sua ressurreição, para testificar acerca da realidade de Cristo em ressurreição. João capítulo 16, versículo 8 diz: quando ele, quer dizer o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o Espírito Santo vindo para convencer os pecadores dos seus pecados, para que eles se arrependam e creiam em Cristo a fim de obter a vida eterna. João capítulo 3, versículo 6 diz: o que é nascido do Espírito é Espírito. Este é o Espírito Santo como o Espírito essencial de vida de Deus, que regenera o pecador arrependido em seu espírito, para que ele receba a vida de Deus e se torne um filho de Deus. Tito capítulo 3, versículo 5 diz: ele nos salvou mediante o lavar regenerador e regenerador do Espírito Santo. Este também é o Espírito essencial como vida, como a vida de Deus. É o Espírito Santo como Espírito essencial de vida de Deus, que renova o homem mediante a regeneração, para que o homem receba a salvação da vida de Deus. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14 diz assim: o Espírito Santo que habita em nós. Este é o Espírito Santo como o Espírito essencial de vida de Deus, que habita em nós, para suprir-nos continuamente com a vida e as riquezas de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 27 diz: e quanto a vós,
A unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, e assim como também ela, a unção, vos ensinou, permanecei nele. Este é o Espírito Santo como o Espírito essencial de Deus, que dispensa, por meio da unção, a essência, o elemento de Deus para dentro dos crentes, e produz assim um ensinamento para eles, a fim de que habitem no Senhor segundo o ensinamento da essência de Deus. Romanos capítulo 15, versículo 16 diz: tendo sido santificada no Espírito Santo. Este também é o Espírito Santo como o Espírito essencial de vida de Deus nos crentes, que o supre com a natureza santa de Deus, que é a essência divina. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Sendo transformados de glória em glória, a sua própria imagem, como do Senhor Espírito. Este ainda é o Espírito Santo como o Espírito essencial de Deus nos crentes, que os transforma metabolicamente com a essência divina de Deus, a imagem de Deus, de um grau de glória a outro grau mais elevado de glória. Lucas capítulo 24, versículo 49 diz: envio sobre vós a promessa de meu Pai, até que do alto sejais revestidos de poder. Este é o Espírito Santo agora como o Espírito econômico de Deus, que é o poder sobre, não mais em, mas sobre os crentes, para eles trabalharem para Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 11 diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Este também é o Espírito Santo como o Espírito econômico de Deus sobre os crentes, que lhes concede diversos dons para trabalharem para Deus. Louvado seja o Senhor.